Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante, que são alguns conselhos que eu daria para uma mãe de criança, né, que tem baixa visão. Pode ser mãe, pai, alguém que cuida de uma criança com baixa visão. Eu gostaria muito que minha mãe tivesse ouvido esses conselhos, né, quando ela descobriu que eu tinha baixa visão, mas hoje em dia eu dou esses conselhos para qualquer mãe. Essa ideia surgiu quando uma mãe entrou em contato comigo, me pedindo algumas dicas, alguns conselhos para que ela pudesse cuidar melhor da sua filha. Bom, eu ainda não sou mãe, mas sou pessoa com baixa visão, fui uma filha com baixa visão, então acredito que eu posso dar alguns conselhos para vocês. Mais uma vez, peço que vocês fiquem até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai contribuir de uma forma positiva na vida de vocês. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Roana. Aqui nesse canal eu falo sobre a minha deficiência visual, que é a baixa visão. Aqui tem uma playlist bem completa, onde eu reúno todos os vídeos, onde eu falo sobre essa deficiência. Caso você tenha interesse em conhecer um pouquinho mais, em dar uma maratonada, já clica aqui no box de descrição, né? Tem um link dessa playlist para que você possa maratonar depois de assistir a esse vídeo. Além disso, no box de descrição tem meu link de afiliados à Amazon. Comprando qualquer coisa na Amazon com esse link, você não tira nada mais do seu bolso e me ajuda com uma pequena comissão. Mas bora para os conselhos que eu daria para essa mãezinha que tem uma criança com baixa visão. O primeiro conselho que eu daria é: valide os sentimentos do seu filho. Vai por mim. É muito frustrante quando a gente não se sente naquele lugar, quando a gente se sente deslocado, quando a gente se sente diferente, né? A deficiência visual não é nada fácil. E quando a gente descobre, é uma coisa muito louca, assim, a nossa vida muda completamente. E quando a gente é criança, a gente está tentando entender o nosso universo, o nosso mundo, e chega uma fase que a gente percebe que a gente não enxerga como as outras crianças. E é nesse momento que a gente descobre que a gente é diferente, e é muito difícil quando alguém vem pra gente e fala: não, você não enxerga 100% bem, você enxerga mais ou menos, né? Ou quando a gente se sente diferente, quando a gente vê que a gente não enxerga 100% bem e alguém fala pra gente que a gente enxerga, que a gente tá com mimimi, né? Então não minimize o sentimento do seu filho, não minimize a dor do seu filho. Mostre para ele que sim, ele tem uma deficiência visual, ele enxerga diferente das outras pessoas, mas ele ainda enxerga alguma coisa. Dê essa validação para que ele possa acolher os sentimentos dele, para que ele possa, no tempo dele, descobrir as coisas, sabe? Não fique tentando dizer que o que ele sente não é verdade, não fique tentando dizer que ele enxerga assim, porque a gente sabe que a gente não enxerga 100% bem, e uma hora ou outra ele vai perceber, né? Então é muito difícil isso, esse momento. Eu sei que para a mãe a gente, né, a pessoa quer diminuir a dor do filho, quer que o filho não sinta aquela dor, mas vai por mim. É melhor que ele entenda o que ele está passando, que ele veja que sim, ele é diferente, que sim, ele enxerga diferente, que ele não é como as outras crianças, do que ele viver em um conto de fada e só depois de muito tempo perceber que ele, na verdade, tem uma deficiência visual. Segundo conselho, dê independência desde cedo. Eu sei que para uma pessoa que é mãe, né, parece que já vem instalado dentro dela um instinto de proteção, de proteger aquela criança de todo mal, de toda coisa de ruim que possa acontecer. Mas vai por mim, a superproteção não é a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho. A baixa visão não é o fim do mundo. A gente sim enxerga algumas coisas e a gente precisa aprender a enxergar do nosso jeito, a fazer as coisas do jeito que a gente enxerga. Então, a gente vai encontrar um caminho diferente para ler um livro, para chegar na casa do colega, para brincar de esconde-esconde. A gente vai descobrir essa forma diferente. E se a mãe poda, e se a mãe impede que a criança ela seja um pouco, pelo menos um mínimo de independência, né, a criança vai se tornar um adulto que não consegue ler, um adulto que não sabe tomar suas próprias decisões, um adulto que não é adulto. Então, dê independência sim, observe, né, preste atenção, porque é uma criança, né, precisa de estar ali o tempo inteiro você olhando o que ela está fazendo.
Mas dê o espaço dela, dê a independência dela. Faça algumas coisas na sua casa, por exemplo, incentive ela a arrumar o brinquedo, a arrumar a própria mochila, a escolher a própria roupa, a colocar o uniforme na hora de ir para a escola, a estudar sozinho, usar uma lupa, né? Ensine ela, mostre para ela que existem muitas coisas que ajudam a gente na nossa independência e que são importantes, como a lupa, né, uma telelupa. Mostre que não é errado, né, não é feio usar esses equipamentos e que fazem parte. Ela enxerga diferente, sim, e por enxergar diferente, ela vai encontrar formas diferentes para fazer as coisas. Então, dê a independência que ela precisa, dê o espaço que ela precisa, mostre que você está ali, caso algo dê errado. Né? É importante que ela saiba que você está ali como mãe para o que precisar, mas dê o espaço, dê a independência necessária para que essa criança ela possa se tornar um adulto, né, funcional no futuro e não uma pessoa que depende o tempo inteiro de outras pessoas, porque mais uma vez a baixa visão não é o fim do mundo. Esta é uma nova forma de enxergar a vida de um jeito diferente, porque a gente é diferente. Não adianta dizer que a gente é igual a todo mundo, porque a gente não é, porque a gente tem um olho que enxerga diferente. Consequentemente, a gente vai adaptar as coisas do nosso jeito. Mas para isso, a gente precisa de alguém que dá espaço e que deixa a gente ser independente. Informe-se e lute pelos direitos do seu filho. A gente que tem uma deficiência visual somos pessoas com deficiência, seja ela cego ou baixa visão. E por ser uma pessoa com deficiência, a gente tem vários direitos garantidos por lei, que é a Constituição da pessoa com deficiência, certo? Quando uma mãe ela se informa, é uma mãe que procura, é uma mãe que corre atrás, isso muda totalmente todo o rumo daquela criança. A gente sabe hoje que é direito daquela criança ter um tempo adicional de prova, ter uma prova com a letra ampliada, ter o direito de usar lupa, de usar telelupa. Então, quando uma mãe sabe disso, não é qualquer escola que vai impedir aquela criança de estudar. Porque tem escola que, mesmo sabendo que é lei, às vezes impede isso. Então, quando uma mãe vai para cima e mostra que ela sabe, as pessoas aceitam. E eu tiro por mim. Hoje eu sou uma pessoa que eu sei muito sobre os meus direitos e eu sou uma pessoa que eu bato de frente quando alguém tenta me dizer que aquilo não é meu direito, né? E as pessoas simplesmente deixam, porque elas sabem que não vale a pena debater com alguém que sabe. Então, por exemplo, esses dias eu fui em um evento que tinha ingresso para pessoa com deficiência, né, meia entrada, e eu sei que pessoas com deficiência têm direito a acompanhante, e o acompanhante também paga meia entrada. Só que a pessoa queria que eu pagasse do acompanhante inteiro, e eu falei que estava escrito, né, na Constituição, né, nos direitos das pessoas com deficiência e que a gente tem direito de meia entrada, não só a gente, mas o nosso acompanhante também. Resumo da história: a pessoa deixou eu pagar só a meia entrada do acompanhante e a meia entrada minha, então deu tudo certo. Então, uma mãe que sabe dos direitos, uma pessoa que sabe do direito, muda todo o rumo da história. E você pode começar a ensinar para o seu filho quais são os direitos dele, né, o que ele pode pedir, o que ele pode exigir. É lógico que isso vai depender da idade, né? Você não vai chegar falando para uma criança de 1 ano que ela tem direito a isso, aquilo e tudo outro, não. Quando a criança já é maior, já tem um pouco mais de consciência, né? Já entende ali o seu lugar no mundo e você vê que ela já deve saber um pouco dos seus direitos até para se defender. É importante que você, como mãe, comece a falar para ela. E vai por mim. Saber dos direitos é muito importante. O conhecimento é muito importante. Vá atrás de médicos, de várias fontes, de vários laudos. Vai atrás de tudo que você tem direito, porque o conhecimento ele muda a vida. E saber das coisas nunca vai ser algo errado, por exemplo, nunca vai ser uma perda de tempo, era isso que eu queria falar, né? O conhecimento que você aprende, você leva para a sua vida, e isso muda totalmente o rumo da história de uma pessoa. Celebre cada conquista. Celebrar cada conquista que a gente tem é muito importante e mostra que a gente está evoluindo. Então, toda vez que o seu filho aprender a pegar o ônibus sozinho, aprender a ler, aprender a ir na escola sozinho, aprender a se vestir sozinho, qualquer nova conquista, comemore, celebre. Entenda que nem toda pessoa com deficiência é igual. Então, às vezes, as dificuldades que eu tenho, o seu filho não vai ter.
E isso você só vai saber com o tempo de convívio, com a prática, você vai perceber. Por exemplo, tem crianças com baixa visão, tem pessoas com baixa visão que tem mais visão central, não tem muita visão periférica, que é a visão lateral. Esse é o meu caso. E vice-versa também. Tem pessoas que têm mais a visão periférica e não tem muita central. Isso vai mudar todo o rumo da história, porque, por exemplo, eu consigo ler tranquilamente, porque a minha visão é central. Mas andar na rua, para mim, é um pouco complicado, por conta que eu não tenho muito periférica. Então, às vezes, eu esbarro nas coisas, eu bato nas pessoas, porque a minha visão periférica é um pouco danificada. Mas, enfim, entenda que seu filho, ele é diferente das outras crianças. Ele vai aprender a fazer as coisas no tempo dele, no ritmo dele, do jeito dele, porque ele é uma pessoa diferente, porque ele tem baixa visão. E entender isso é muito importante. Comemorar cada conquista é muito importante, porque isso mostra que ele está evoluindo, que ele está aprendendo. Por mais que demore, por mais que seja diferente das outras crianças, ele está evoluindo. E cada evolução conta, cada evolução é muito importante para que no futuro, né, ele seja um adulto independente e que não dependa 100% das outras pessoas. Mãe, eu sei que você tem medo de que o seu filho não seja independente, de que o seu filho não consiga fazer as coisas sozinha, mas vai por mim. Ele vai conseguir, de um jeito ou de outro, ele vai conseguir. Talvez não seja no mesmo tempo, no mesmo ritmo, do mesmo jeito que os outros colegas dele, mas ele vai conseguir. E dê o espaço dele, dê a independência que ele precisa, que eu tenho certeza que ele vai conseguir chegar onde quer que seja, né? Ele vai conseguir fazer tudo que ele quiser, desde que seja dado espaço, liberdade, compreensão, né? E principalmente acessibilidade para que ele consiga fazer tudo que precisa ser feito. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Mais uma vez, eu falo para vocês que meu canal está sempre aberto. Caso você se sinta à vontade em contar a sua história, em contar o que você está sentindo, quais são as suas dificuldades, as suas limitações, para que de um jeito ou de outro eu possa te ajudar, seja respondendo o seu comentário através de um vídeo ou só respondendo no texto mesmo. Peço que você compartilhe esse vídeo com alguém que precisa aprender, né, e adquirir conhecimento, porque conhecimento nunca é demais, e possa colocar em prática para que a gente tenha sempre mais pessoas com deficiência que são capazes de tomar suas próprias decisões, de fazer o que quer que seja, né, de fazer uma faculdade, de fazer um cursinho, de estudar, de trabalhar, enfim. Para que isso seja possível, esses conselhos têm que ser colocados em prática. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.